Para quem não sabe, hoje é dia da verdade. Você viu que a Regiane estava falando a respeito disso. Em tempo de fake news, é até difícil a gente imaginar o que é verdade. Tá ficando difícil isso. E para nós, jornalistas, isso é mais complicado ainda. Porque a gente tem a missão de levar a verdade até você. E é tanta informação mentirosa circulando. Nossa Senhora. Vamos lá. Vamos nessa. Olha, a gente tem dois convidados aqui. O Ivan Paganotti, professor de jornalismo. Ivan, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui. Muito obrigado. E o Manuel Duarte, que é doutorando em Ciências Sociais, professor de Marketing. Tá bom, meu irmão? Prazer. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Vamos falar sobre isso? Vamos acabar com esse negócio de fake news de uma vez por todas? Só pra gente já traduzir de cara. Fake news é notícia mentirosa. Tá bom? Notícia mentirosa. Por que então que não é simplesmente uma mentira? Por que a gente não chama isso só de mentira? Porque ela tem cara de notícia. E a gente tem uma tendência em acreditar numa notícia. Então quando ela vem formatada como se fosse uma notícia, parecendo realmente uma notícia, é mais fácil de enganar o leitor. Tá certo isso? É isso mesmo? Sim, essa é uma definição bastante ampla e muito difundida, né, do conceito de fake news, como notícia falsa, notícia mentirosa, ou também é uma tradução bastante interessante de notícia fraudulenta, de que é enganar as pessoas. Essa ideia de você ter um formato, uma ideia, uma estrutura, uma apresentação, uma cara de jornalismo que é usado justamente para enganar as pessoas. É você pegar essa confiança que as pessoas têm no relato jornalístico e sequestrar essa confiança e usar para outras finalidades bastante problemáticas. Como é que a gente não cai nisso? O que a gente faz para não cair? É fundamental a gente ter uma noção de quais são as fontes confiáveis que a gente pode saber, tá? Que a gente pode confiar. E o jornalismo tem um papel fundamental nisso, em orientar, em trazer, em construir um trabalho, que é um trabalho científico até, de levar ao leitor, levar ao telespectador, levar a esse usuário a verdade, uma notícia que ela é bem checada, ela é bem construída, ela tem um trabalho profissional por trás. Então é fundamental isso, é fundamental que quem está desse lado, quem é o consumidor, quem está lendo, quem está ouvindo, saiba o que é. É fundamental também a gente envolver as plataformas nessa história, que é parte do que a gente vai falar. As plataformas estão agora se estruturando, estão se preparando também para combater isso, porque parte do que aconteceu é viralizar isso na internet. As notícias falsas já existiam. Teve um movimento ontem na Índia, inclusive, do WhatsApp nas eleições da Índia, não foi isso? Vamos dividir isso com as pessoas? Exatamente. O que eles fizeram? O que o WhatsApp fez? O WhatsApp é do mesmo grupo do Facebook, para a gente entender, e é, sem nenhum exagero, a principal plataforma de distribuição de fake news. Não por culpa deles, porque a gente acaba mandando essas coisas e a gente acaba retransmitindo uma mentira. Só que o que ele está dizendo é que o WhatsApp também pode fazer a parte dele. E está fazendo e começou com uma iniciativa na Índia. Exatamente. Que é justamente uma iniciativa de checagem de dado e de remoção de mentiras, que basicamente é fundamental tratar exatamente o que você falou, Celso. A gente tem que chamar isso não só de fake news, que é um nome quase gourmetizado. Fica bonitinho, de mentira. Né? É mentira. Tá? É mentira. Boa, tá? Boa, gostei. Então, a gente tem que usar isso no português muito claro, até para facilitar para o nosso telespectador que ele entenda isso. A gente está falando de mentiras. Boa, gostei. E de coisas que prejudicam muito a vida das pessoas e a sociedade. Então o WhatsApp está fazendo esta iniciativa, que é uma iniciativa de checar dados e remover das plataformas esse tipo de dado, que é fundamental. Nós não estamos falando de uma empresa pequena, estamos falando hoje de uma das maiores empresas do mundo, tá? Entre as 5 maiores empresas do mundo, que tem um papel fundamental. Então isso vai começar a acontecer, porque é uma sequência de eventos globais que foram impactados pelas notícias mentirosas. Então a gente teve o Brexit na Inglaterra, tá? As eleições americanas e agora as eleições brasileiras, tá? Que foram impactados. E a gente tem outros impactos, que é uma coisa que a gente vai falar. O Brexit, só pra gente falar pro pessoal, é a saída da Inglaterra da União Europeia. Exatamente. Tá, gente? É um fato muito importante para o mundo. Para o mundo. Para a Inglaterra, para a União Europeia, mas mexe com a gente, mexe com todo mundo, mexe com todos os países, porque hoje todo mundo faz negócio com todo mundo. Então, uma mudança tão grande na Europa mexe com todos nós. Desculpa. E é exatamente isso. E a gente tem que dizer que isso vai para além da economia e da política. A gente está falando hoje de temas que influenciam. A gente tem crimes sendo praticados por notícias mentirosas na internet, crimes de calúnia, de injúria, de difamação. Nós temos problemas de saúde que estão começando a acontecer graças a notícias mentirosas na internet. É verdade, a história das vacinas, por exemplo. Exatamente. Isso é um exemplo claríssimo. Então vamos lá. Para a gente explicar, a Índia teve, na Índia o WhatsApp teve uma iniciativa por conta das eleições para evitar outros casos que a gente já sabia. Ele acabou de citar aqui 3. A história da Inglaterra, a história das eleições americanas e das próprias eleições brasileiras. Foi uma festa de notícia falsa durante as eleições aqui no Brasil. E o que acontece é que a gente recebe isso daí, então vamos deixar isso muito claro. Você tem grupos de WhatsApp, tem o grupo da família, tem o grupo dos amigos do condomínio. Aí você vai lá e você recebe uma mensagem.
Nossa, não acredito que esse candidato fez isso. Nossa, você já não gosta muito desse candidato, né? Então você acaba pegando a sua opinião. Então você já acredita que é verdade aquilo, porque você já não vai muito com a cara dele. Aí você já passa para todo mundo e manda para todos os seus grupos. Você está ajudando a distribuir fake news, notícia falsa e mentira, correto? Sim, tem o que a gente chama de viés de confirmação, que é um fenômeno da psicologia de você tentar encaixar a realidade para os seus preconceitos, para as suas crenças anteriores. Então, se você ouve um boato, um rumor, uma informação não confirmada, que se encaixa no que você já acreditava ou já pensava anteriormente, a chance de você acreditar é muito grande, a chance de você passar essa informação para frente é bastante grande. Agora, se você recebe uma informação confiável, que tem uma checagem, que tem referências, que está citando as suas fontes, mas não se encaixa no que você se acredita, aí você vai ter uma postura muito crítica, muito cética, não vai acreditar necessariamente nessa informação. O que a gente precisa fazer é ter uma postura mais saudável e mais crítica em todas as circunstâncias. Se a gente recebe uma informação, por exemplo, pelo WhatsApp, é difícil a gente saber qual é a fonte dessa informação, quem criou, em que contexto, com qual interesse. Isso às vezes está sendo repassado já por 200 pessoas antes de chegar no seu celular. Então nem sempre é muito fácil você conseguir verificar esse caminho. O ideal seria a gente saber qual a informação, qual foi a sua procedência e qual foi o caminho. Assim como a gente não come por aí qualquer coisa na rua sem saber qual é a procedência, a gente vai verificar a validade, quem é o produtor, a gente tem que fazer a mesma coisa também com as informações. Então vamos fazer um passo a passo aqui, antes de mais nada, vamos seguir orientando as pessoas a respeito disso. Então vamos lá, recebi aqui por WhatsApp uma notícia qualquer, recebi uma notícia, vamos pegar um exemplo aqui, recebi uma notícia de que determinado candidato, tá bom? Vamos pensar em eleição, porque isso não mexe. Ou não, melhor, já que as eleições já passaram, que determinado político eleito, qualquer um, estadual, municipal, federal, presidente, deputado, prefeito, governador, não importa. Aí eu recebi uma notícia de que este candidato desviou dinheiro durante a campanha tal. Pronto, eu recebi isso daqui. Nossa, o que eu faço? Primeiro passo é saber quem é responsável por essa informação. Então, isso foi difundido em que canal, em que veículo de comunicação, tentar saber quem é responsável. Mas aí como é que eu faço, por exemplo? Vamos dar um passo a passo. Eu entro no Google e vou lá, entro no Estadão, ou entro no UOL, entro num grande portal para ver, e aí eu procuro para ver se essa notícia é verdadeira, é isso? Se foi reproduzido com o link original, vamos supor, é o link para uma reportagem, é o link para um artigo, você pode clicar nesse link, segui-lo à sua origem e dentro desse site verificar se tem autoria apresentada, se o site tem responsáveis, se você consegue identificar onde isso fica, porque muitas das notícias falsas originais eram sites criados basicamente para propagar informação falsificada. E ninguém queria se responsabilizar por isso, porque ninguém queria correr os riscos de receber um processo por injúria, difamação, como a gente já falou antes. Então, não ter o responsável é muito claro, não ter uma autoria já é um sinal bastante preocupante dessa informação. Se você recebeu só uma foto, uma imagem, um meme, tem que tomar mais cautela ainda e vale a pena fazer essa estratégia de verificar essa fonte de informação. Perfeito. Aí você foi lá e você não conseguiu encontrar nada a respeito daquilo. Você pesquisou, mas você não encontrou. Ou seja, a chance de ser uma mentira é gigante. Enorme. O ideal dos mundos a partir daí seria que você não compartilhasse. Deleta aquilo, Deleta esquece. aquilo, tá? Deleta aquilo e avisa a pessoa que enviou isso para você que você não conseguiu achar nenhuma fonte confiável de que isso é verdade. Olha que legal. Você viu que são dois procedimentos muito simples, gente. Muito simples. É o seguinte, não basta simplesmente, você recebeu aquilo lá e te interessou aquele assunto. Se você leu e você compartilharia aquilo, é porque te interessou, certo? Então vamos tentar levantar mais informações. Primeiro, se tem um link ali, você clica e vai ler essa reportagem. Não tem o link? Entra no Google, vai pesquisar, vai ver se isso é verdade. Entra num portal de notícias que você conheça, que você confie, vai entrar no UOL, vai entrar no G1, vai entrar no Estadão, vai entrar num portal de notícias confiável, um portal realmente de jornalismo, tá bom? Aí você vai entrar lá e vai pesquisar. Não achei nada a respeito disso. Nossa, essa notícia deve ser mentirosa. Não basta você não compartilhar. Tem uma outra iniciativa. Vai para aquela pessoa que mandou e fala, ó, meu irmãozinho, não passa mais isso para ninguém. Isso deve ser mentira, não estou achando comprovação disso em lugar nenhum. Tá certo. Perfeito. Acho que a gente começa a quebrar essa história. Eu acho que todos nós precisamos ter essa iniciativa. Vocês concordam? Sim, esse passo de educação do público é muito importante e todo mundo tem essa responsabilidade, porque não é todo mundo que já ouviu essas dicas, que já percebeu que isso é um problema, que sabe que isso pode ter um efeito negativo com outras pessoas. Então é um pouco da nossa responsabilidade tentar passar para as pessoas próximas de nós, nossos familiares, nossos colegas. Olha, acho que essa informação que você está procurando
enganando, ela não quer o melhor para você. Essa fonte de informação, ela está tentando te enganar. A pessoa que te passou essa informação não está preocupado em te dar os melhores dados, os melhores fatos para você tomar uma decisão equilibrada e autônoma. Ela está tentando manipular suas informações e isso pode ser bastante preocupante. Então a gente tem que ter essa preocupação de passar as informações e dar uma educação para esse público. Eu acho que vale até acrescentar uma coisa que a gente precisa deixar muito claro no momento em que a imprensa sofre ataques bastante pesados de diversas fontes, tá? Qual é o papel da imprensa e qual é o papel de um jornalismo de qualidade. E que o jornalismo de qualidade está aí justamente para poder fazer esse trabalho de verificação dos fatos e de trazer uma notícia que é comprovada, que é verdade e que existe ali por trás um trabalho profissional. Então é fundamental a gente reforçar agora o trabalho da imprensa. Adoro, fico muito feliz de você falar isso, né? Sem ser o defensor da categoria, mas eu fico super feliz de falar isso. Mas aí também eu vou puxar a orelha de alguns colegas, e eu tenho que fazer isso também, que nós também precisamos ter essa responsabilidade. Porque, infelizmente, eu acompanho hoje muitas notícias que não são devidamente checadas. Isso acontece. Então, às vezes, sai uma notícia sobre determinada coisa, a pessoa não liga, dá uma manipulada para provocar o famoso clique. Então, uma outra dica que eu vou te dar agora, da outra parte, tá? Daqui a pouco a gente vai colocar uma tela aqui para você aprender a identificar fake news. Mas eu vou te dar agora uma dica de jornalista, tá bom? Se você vê uma manchete que é muito chamativa e ela parece um negócio especial, lê a matéria. Leia a matéria. Só o título, às vezes, está pegando um pedacinho ali para chamar a sua atenção, para que você fique muito interessado naquilo. E não necessariamente ele está falando exatamente a verdade do que está naquele texto. Então, leia a reportagem toda, antes de tirar as suas conclusões, especialmente antes de repassar. Estou indo mais longe, tá bom? Agora eu estou falando até do que às vezes vira fake news, às vezes por um procedimento equivocado, para dizer o mínimo, do jornalista responsável por determinada história. É verdade ou não é, professor? É bastante verdade isso, e também temos que prestar atenção no contexto em que essas informações são apresentadas, porque às vezes no momento em que o jornalista apurou essa informação, ela era verdadeira, mas ela está sendo agora descontextualizada. Então, por exemplo, hoje você recebe uma informação de que a inflação no Brasil é a maior na década, aí você vai ficar preocupado. Mas aí, se você clicar no link, você vai ver que é uma informação de 5 anos atrás. É isso. Quando era verdade, agora não é mais. Ou o contrário, de que o desemprego no Brasil é o menor da nossa história. Bem, é uma matéria de 10 anos atrás, quando isso era verdade, agora não é mais. Então, vale a pena sempre procurar informação, procurar esse contexto, tentar verificar e contrastar com outras fontes, para não acabar sendo enganado, às vezes, mesmo que de forma bem intencionada, por esse tipo de informação. Muito bom. Vamos colocar aquela tela que está muito legal? Deixa eu ver a tela, galera, por favor. Vamos ver aqui a nossa tela. Isso! Pode encher a tela aqui. Está aqui, mas a gente pode encher para o pessoal ver em casa. Vamos lá. Olha, 5 passos para detectar... Eu adorei o que a gente falou aqui no começo. Para detectar mentira. Notícia falsa, tá bom? O nome ficou bonitinho, fake news, mas é notícia falsa, é mentira, tá? Verificar quem é o responsável pela informação. Recebeu isso de alguém, vamos ver de onde vem essa notícia. Às vezes está lá a fonte, eu já vi isso acontecer, está lá a fonte. Revista Veja, você entra na Veja, não tem nada disso. Os caras fizeram um título falso, colocaram o nome da Veja ali e você vê, não, é da Veja. Aí você acredita. Mas aí você vai procurar na Veja e não tem essa notícia. Foi feito para te enganar aquilo. Cuidado, vai olhar de onde está vendo isso. Qual é o contexto da produção da notícia? Por que será que estão querendo mandar aquilo para você? Por que será que estão tentando te convencer daquilo? Qual é o objetivo desta pessoa que está te mandando aquilo ou de quem criou aquela história? Em geral, em época de eleição ou em época de alguma mudança polêmica. A gente está recebendo hoje um monte de notícia falsa, por exemplo, sobre a reforma da Previdência. É um batalhão disso que vem chegando agora. E é claro que isso tem uma intenção, né? Isso é um tema super difícil, super complicado. A gente até abriu o programa na segunda-feira falando disso. E as pessoas adoram deixar a opinião pública mais nervosa, mais tensa com isso. Então toma cuidado. Qual é a intenção de quem está fazendo isso? Continua lá, vamos para a nossa tela, por favor. Próxima. Verificar a notícia em outras fontes. Isso é fundamental, né? Aquilo que a gente falou. Mesmo que esteja escrito ali Veja, você não achou na Veja, entra no Estadão, entra no UOL, entre outros portais que você confia, que você tem o hábito de ler, entra no G1, vai procurar no R7, vai procurar, tá bom? Outro, vamos nessa. Checar se a notícia cita suas fontes. Isso é fundamental, mas só isso não é suficiente, eu reforço. Às vezes a fonte é mentirosa. Às vezes, como é falso, eles colocam outra fonte, outro título, de acordo com reportagem do Estadão. Às vezes é mentira, por isso você tem que entrar no Estadão. Se tem uma fonte citada, vai olhar de onde está vindo essa notícia. E mais uma, por favor.
prestar atenção na linguagem utilizada. Isso é legal, né? Porque muitas vezes vem com erro de português, vem com coisa trocada. Já é uma pista ótima, não é? Se eles não têm nem cuidado de revisar o texto, de verificar as regras gramaticais, talvez a pessoa que produziu essa notícia também não verificou as informações e não teve uma preocupação em mostrar um relato equilibrado, que pode ser confirmado, que pode ser verificado. Então esse é um grande alerta amarelo para, olha, ter alguma coisa problemática na produção desse tipo de informação. Olha, a gente bateu um papo aqui com Ivan Paganotti, professor de jornalismo da FIAM, Emanuel Duarte, professor de marketing, doutorando em ciências sociais da UFABC, é isso? O FABC. A Federal do ABC. Exatamente. Na minha terra, sou do ABC paulista também. Muito obrigado. É um assunto que a gente fica um tempão falando aqui, mas o mais importante é dar um recado para as pessoas. Não acredite em tudo que você recebe, especialmente, não repasse. Não repasse sem ter certeza daquilo. Às vezes você gosta daquela notícia porque tem a ver com a sua opinião. E aí você repassa achando que está fazendo uma coisa boa. Você está ajudando a espalhar mentira. Não faça isso. E a outra coisa que saiu daqui desse bate-papo que eu gostei também, avise quem te mandou. Quando você perceber que aquilo é falso, avise, para não deixar mais ninguém espalhar. Obrigado, gente. Papo ótimo. Fizemos um serviço importante hoje aqui, viu? Obrigado. Prazer. Valeu, estão sempre bem-vindos, viu? Vocês venham sempre. Obrigado, sucesso.